que eu desse um seminário nesse curso de mecânica clássica. E o tópico que ele escolheu para me dar é os sistemas eletrônicos convívicos. Esse curso dele está inserido mais na parte de teoria de campos, mas ele pediu que eu fizesse uma introdução básica para sistemas discretos. Então, mais ou menos o conteúdo que eu vou falar. Formalismo lagrangiano. E o nosso interesse é o formalismo hamiltoniano. Aqui eu vou relembrar alguns conceitos básicos, que é teorias singulares. Das teorias singulares eu vou recordar isso pelos cochetes de Poisson. E também vou comentar brevemente a transição canônica. Segundo, vou abordar o que é esse tópico aqui, são as teorias singulares. Eu vou introduzir elas. Ou também chamada teorias singulares. E os tópicos que eu cobri vai ser o algoritmo, mentira zero, teorias de primeira e segunda classe. Por último, eu também discutir a transição canônica para essas teorias. É mais ou menos o esboço que eu vou comentar. Então, vamos começar relembrando o formalismo lagrangiano. Como eu disse no começo, a gente está interessado com sistemas físicos com um infinito de grau de liberdade. Nesse caso, então, a gente tem o sistema escrito, vamos dizer assim, K generalizadas. De uma TN. E a gente vai se restringir também. Dá para fazer com teorias com derivadas superiores. A gente vai se restringir a uma ação tipo uma N de derivadas da primeira ordem. De Q ponto. E possivelmente pode depender explicitamente do tempo. Nesse caso, a gente tem que as equações de ordem
reescrever essas equações de movimento em termos da seguinte maneira. Dois pontos igual a uma função f que depende de Q ponto T. Então, já vou definir o WK como sendo esse termo aqui. Eu pego esses termos aqui, coloco para o outro lado, e todos esses termos, esse termo e esse termo aqui, eu vou chamar de F. Então a gente observa que o único termo que depende explicitamente, das derivadas secundárias, é esse aqui. Então eu posso dizer que as equações de ordem grande podem ser escritas assim, onde essa função só depende dessas variáveis Q, ponto e T. Escrevendo isso aqui em notação matricial, a gente tem, por exemplo, matriz A, uma matriz das velocidades, das acelerações, e a E. Então, uma condição necessária, se o determinante dessa matriz for diferente de zero, existe a inversa, e portanto a gente pode solucionar esse problema, quer dizer que Q dois pontos é igual a dado menos 1. Em outras palavras, se eu desse para vocês as condições iniciais, as velocidades, as posições, o problema de Cauchy teria solução única. Então isso aqui é o que normalmente a gente aprende nos cursos de graduação. Quer dizer, é o único caso estudado, sempre quando o determinante dessa matriz é diferente de zero. A gente consegue resolver o sistema de equações. O objetivo desse seminário será estudar o caso onde o W é zero. O que fazer nessas situações? Só para constar, a gente costuma chamar esse dado de matriz esquecida. Você vai encontrar na literatura. Nesse momento a gente divide o que é teorias singulares e teorias singulares. Em termos do determinante. Se for igual a zero, primeiro diferente de zero, a gente diz que a teoria é regular. Então já discutimos. Se ela for igual a zero, a gente vai dizer que ela é singular. Vamos primeiro estudar o caso regular, que é bem conhecido, só para recordar os procedimentos de utilização. Agora o nosso interesse é discutir o formalismo hamiltoniano. Para isso a gente define a função de energia. Deve fechar. Sim. Os monumentos canônicos conjugados. Nessa situação, a gente
usado aqui. A partir da definição, o caso regular é o seguinte: a partir da definição dos momentos, eu poderia, a priori, isolar as velocidades em termos dos Qs e Ps e montar o espaço de fato. Formalismo lagrangiano, a gente está com o espaço de configuração, Q e Q ponto. Para o formalismo hamiltoniano, a gente vai para o espaço de fases Q e P. Para essa transição aqui, a gente tem que isolar Q ponto em termos de Q e P. Então, vamos pegar essa definição dos momentos e definir a seguinte estrutura, a seguinte função. Aqui, de Q ponto, também de P. E vou definir a diferença em relação a que ponto menos PI. Daí meu teorema da função implícita, a gente pode se sobrar tempo, eu posso colocar isso como um apêndice depois para discutir. Porque eu só vou enunciar ele. No teorema podemos isolar as velocidades se uma condição necessária, o determinante da matriz disso aqui, em relação ao conjunto que eu quero determinar, o determinante dessa matriz aqui for diferente de zero. Isso determina a função implícita. Se essa condição, que é uma condição necessária, for satisfeita, então a priori a gente pode escrever o regulares, então justamente essa hipótese está satisfeita, porque se a gente lembrar isso aqui da definição do zero, isso aqui é equivalente a dizer que o determinante de dado é diferente de zero, ou seja, essa condição que apareceu como uma condição necessária para a gente resolver essas equações, elas aparecem no formalismo, na passagem do formalismo lagrangiano para o hamiltoniano, como uma condição necessária para a gente isolar as velocidades. Se isso aqui não é satisfeito, a gente não consegue nem passar do formalismo lagrangiano para o hamiltoniano. E essa é o caso que a gente está estudando. Então, isso aqui, a priori, a gente está assumindo que isso é verdade, isso aqui é possível. Então, a gente constrói a fórmula hamiltoniana, pegando a função energia aqui, substituímos os queremos como função de QP. Vale ponto I menos zero plano feito isso.
do outro. Aqui, K menos ΔH em relação a QK. E aí, passando adiante. Como você conhece a evolução das coordenadas dos momentos, posso determinar a evolução de uma variável, qualquer variável dinâmica que depende do QV e T. Que justamente é a derivada de J em relação a QK. Que ponto K. Dela em relação a QK. Pegar ponto mais. Se eu substituir essas coordenadas e momentos nessa equação aqui, a gente pode escrever o seguinte. VADT. Onde aqui eu vou definir os chamados cochetes de Poisson. Entre duas variáveis de número. Estou utilizando a notação soma implícita aqui, né? Qual que é a motivação de definir essa estrutura? Pelas seguintes propriedades. A primeira é a dissimetria. Segundo é linearidade. Onde vai e V são constantes. A terceira é a regra do produto. Quarta é chama de cochetes fundamentais. J. Você pode verificar que essas propriedades se aceitam. E a motivação do Dirac foi a seguinte, né? A partir dessas propriedades, a gente pode verificar, elas são muito análogas às propriedades de um comutador em mecânica quântica.
seguinte princípio de equalização. Né? Equalização canônica. Você faz corresponder os colchetes de Poisson a computadores de mecânica quântica a menos de uma constante. Por exemplo, a gente pegar essa evolução temporal e propor aquele princípio, a gente tem agora que o A ele é um operador, que são operadores. Sua evolução temporal é dada por simplesmente o computador. É justamente a formulação de Heisenberg da mecânica quântica, onde os operadores evoluem com o tempo e os estados permanecem fixos. Aqui também a gente obtém aquelas situações isso aqui é bem conhecido por caso regular, que é realmente se estuda na graduação. Agora, o nosso interesse, o próprio tópico disso, é estudar isso do ponto de vista de teorias singulares. Primeiro, resolver o problema de como definir bem o Hamiltoniano, já que nem todas as velocidades podem ser eliminadas. Uma vez resolvido esse problema, como implementar um procedimento de concessão análogo disso, que seja consistente. A gente vai fazer agora. Agora realmente começa o seminário. Se não fizer essa revisão, fica bem difícil. Eu vou explicar às vezes. Teorias singulares. Nesse caso, o determinante de W0, isso implica que, primeiro, no formalismo, nem todas as velocidades podem ser eliminadas. Como consequência disso, analogamente, isso equivale a dizer que o nosso espaço de fase nem todas as coordenadas, assim, todos os QTs, nem todos os QTs são independentes. Lembrando aquelas funções f definidas, f de q com pt equivale a relação com q menos pi. E essas relações que eu deveria isolar todas as velocidades, algumas delas não vai ser possível. Em outras palavras, existem o que eles chamam de vínculos.
um subconjunto desse setor aqui, nós conseguimos eliminar as velocidades. Fiz os FI, vou chamar simplesmente de φ. E por que Q e P aqui? Pode até colocar P aqui. Vamos fazer isso. Porque eu passei desse subconjunto aqui, os φs, e as velocidades não apareceram aqui. Vou fazer um subexemplo. Um exemplo nesse particular. Suponho que eu tenha dado uma lagrangiana para vocês e ela fornecesse essas relações aqui, uma coisa do tipo. Vamos pensar assim. Que ponto? Imaginar primeiro só coincidência de igual, né? Tenha só Qs e Ps. Sempre só Q. Menos P. Acertar a dimensão. E que isso aqui seja zero. Isso aqui vem do F. Do F. De Q. Q ponto. P. Então, nessa equação eu poderia, por exemplo, eliminar Q ponto em termos, vamos colocar aqui esse aqui não está bem feito, vou colocar um menos 1 aqui só para esclarecer. Eu poderia eliminar essa velocidade em termos das coordenadas e momentos. Então, se aparecer velocidade aqui, eu conseguiria eliminá-la. Então, esse aqui é justamente o setor em que não tem velocidade. Se aparecesse, eu eliminava ela. Mas vamos supor que esse tivesse o seguinte vínculo: Q menos AP igual a zero. Ou seja, as coordenadas e momentos estivessem vinculados. Então, esse vínculo não poderia ser feito. E é nesse sentido que eu digo que, se o determinante de dado é igual a zero, existe uma relação entre P e P, não são grupos independentes, nem todas as coordenadas podem ser eliminadas. Nesse caso aqui, isso aqui está errado. Não poderia dividir aqui. Então, por isso que eu digo que, perguntando aqui, isso como sendo o que a gente chama de vínculos primários. Primários porque eles surgem da definição dos momentos. Eu vou denotar também aqui que esse M, ele, como disse, é um subsetor desse I aqui. Em algumas eu vou conseguir eliminar, mas nem todas. Aí ele tem que percorrer de novo até, vamos assim, M1. E esse M1 tem que ser menor que N, que é o número de grau de liberdade. Feito isso, então, definir os vínculos, agora a gente tem que entrar com outro princípio, que é a ideia da Hamiltoniana. É justamente nessas situações aí eu posso a Hamiltoniana ela não é unida, a gente pode definir ela como sendo, vou levantar como sendo chamada Hamiltoniana canônica, que seria a Hamiltoniana no caso regular, é uma combinação dos vínculos. Levantação negócio falava assim, a menos desse termo aqui, o Hamiltoniano não é unido. Onde isso eu conheço, mas esse aqui eu não conheço. E esses Lagrange aqui a gente chama eles de
multiplicadores de Lagrange. E a ideia é a gente gerar um procedimento para determinar eles. A gente consegue isso, a gente tem uma autonomia definida. A gente coloca assim, a seguinte descoberta. Assim, pictoridamente a gente tem o seguinte, esse aqui seria o espaço de fase. E no espaço de fase, teríamos uma hipersuperfície definida pelos aqueles vínculos. Dentro desse espaço de fase, igual a zero. E aqui dentro a gente diz que essas são newtonianas, elas são equivalentes. É nesse sentido que elas são equivalentes. Ou seja, quando eu pego o meu espaço de fase que eu comecei aqui, e me restringe essa superfície, a gente diz que elas são equivalentes. E só para uma observação aqui, eu vou dizer uma notação, que não é uma aproximadamente. Isso significa que a gente está. Vamos lá? Os vínculos iguais a zero. Ou seja, a gente está dentro da hipersuperfície. Sempre que utilizar essa notação aqui, eu estou pegando espaço de fase e restringindo essa gravidade. Então a ideia agora é a gente propor um princípio de água por essa newtoniana aqui. Eu vi uma vez nos livros que eles denotavam o vínculo aproximadamente. Também é uma notação, se quiser. Mas quer dizer a mesma coisa? Pode ser também, acho que não tem importância. Porque o vínculo já é válido aqui dentro, então a rigor pode fazer isso. Essa aqui é mais uma notação antiga. Atualmente você utiliza um igual. Eles são fracamente igual a zero. Diz também, exatamente. Mas é mais antigo. A ideia de não dizer fracamente ou igual significa que você se restringiu a essa aqui hipersuperfície. Então vamos formular um princípio de Hamilton. Para essa ação P. Ou seja, em vez da Hamiltoniana canônica, eu vou tomar aquela Hamiltoniana lá. E ainda eu estou no espaço de fase total. Então agora é avaliar essa ação. Que não tem o que fazer mesmo.
Aqui também vamos já simplificar, né? Integrar por partes aqui. Fica menos. Clicar. E variável newtoniana. Então vai ser menos a canônica com relação a QK. Variável com relação a QK. Menos DH com relação a QK. Também os termos que seus vínculos dependem de Q e P, então a gente tem que variar isso também. Seria uma coisa do tipo menos a da V, F1 em relação a QK, variação de QK, e menos também lambda μ. É só coletar os termos. Primeiro, vamos fazer então o termo com relação a QK. A gente tem QK ponto. QK, PK, assim. Menos. Termo aqui. Zero. Isso aqui igual a DH canônica com relação a QK. Seria a equação de Hamilton sem vínculos. O outro termo seria esse aqui. Estou colocando no outro lado. Mais lambda M. F1 em relação a QK. Essas são as equações. Ok. Se a gente olhar agora a variação de P, a gente tem esse termo aqui, QK ponto. Vamos ver esse aqui. DH com relação a PK. Por último, também tem a variação do multiplicador de Joule. Vai dar o que a gente já conhecia. Φ1 M, função de P zero. Então, essa aqui seria as equações na presença de vínculos, onde a gente ainda não tem determinados multiplicadores aqui. A gente sabe que a variação está associada aos vínculos. Então, bem, novamente, a gente vai pegar uma variável dinâmica arbitrária, então eu vou calcular QP e T, e calcular o derivado dela com relação a T. Novamente, a gente vai lá com relação a QK, QK ponto, já substituir aqui QK ponto no QK ponto, e derivado com relação a P. Daí, se a gente utilizar o que eu defini anteriormente os colchetes de equação, isso aqui pode ser escrito da seguinte maneira. Primeiro, colocando o que ponto aqui, né? A gente vai ter um termo dA com relação a dA
DH de K. Mas esse outro trevo aqui, tem um tempo. Quer dizer, usando esse aqui. Pegar o Q ponto e substituir aqui. A gente vai ter uma de equação do A com uma trama canônica e mais a contribuição desses multiplicadores aqui. Que é a onda M do X do A aqui com os vínculos e esse termo aqui, né? Agora parcial de A. Os pneus, as funções de P ponto e P ponto, e substituir e fácil verificar que elas produzem essas. Só colecionar os termos como lambda fica direto aos sujeitos de posta do definido anteriormente. Essa é uma observação com relação a esse termo. A gente pode reescrevê-lo. O seguinte conceito, utilizando a regra do produto, primeiro o lambda vai para a esquerda. Isso aqui é justamente lambda min do A com os vínculos. O outro termo seria pegar isso aqui e colocar para a direita. Então seria o A e os vínculos. Agora, se eu restringo aquela hipersuperfície dos vínculos, agora vou utilizar essa notação aqui. Faz igual dos vínculos. A gente pode dizer que isso aqui, na hipersuperfície, ele é justamente o lambda min, a acumulação do min. Em outras palavras, a gente comparar com essa relação aqui, a gente pode dizer que isso aqui de colecionar o termo da hamiltoniana ou seja, dAdt é igual a isso, que é uma estrutura muito parecida com o que a gente tinha obtido no caso regular, só que aqui vale na hipersuperfície. Agora para o que eles chamam de algoritmo de Dirichlet. A ideia deles é fazer com que os vínculos sejam preservados no tempo. Ou seja, você começa a primeira etapa, você pega todos os vínculos, diz que ele vai para a superfície, eles devem ser preservados no tempo. Isso pode gerar 13 condições. Eu vou demonstrar 3 casos. Primeiro, relações entre Q, P e lambda 1, que eu vou levantar aqui.
onde esse validão aqui, vamos dizer que ele é um subconjunto dos lambdas. Pode ser que ele seja igual ao lambda min. Vamos restringir que ele seja um subconjunto primeiro, só para a gente entender esse algoritmo. Vou colocar assim, e não pode isso aqui pode ser exatamente igual ao próprio Victor. A gente diz que é uma equação identicamente satisfeita. Ou também, né? Ele também. Aqui eu não coloquei nenhum índice porque eu gosto de balancear aqui, por exemplo. Então eu só lembrando dizendo que tem um subconjunto de proporções. E a outra seria gerar novas relações entre E e B. Eu poder notar porque sim. Isso aqui é o que você vai encontrar na literatura, que chamam de vínculos secundários. Isso aqui também na literatura você vai encontrar muito com condição de consistência. Nomenclatura. Vamos supor que tenha acontecido esse caso, esse aqui também. Se a gente assumir que quando eu faço isso, apareceram esses vínculos aqui, esses vínculos aparecem nos subconjuntos dos multiplicadores, então o que a gente faz? A gente pode eliminar esses multiplicadores com hamiltoniano. Então nessa passagem a gente faz o seguinte, pega aquela hamiltoniana definida anteriormente, e substitui os conjuntos lambda 1. Ou seja, nessa passagem, o subconjunto foi determinado. Vamos também supor que se existir dois aqui, então a gente continua com o algoritmo. Supõe que eles devem ser preservados no tempo. E novamente essa condição pode acontecer pelos três casos. Aparecendo o C2 de que P, vamos denotar aqui lambda 2, que é um subconjunto dos lambdas. Novamente pode aparecer E ou os vínculos, uma coisa identicamente comum. Esqueci dois. E ou aparecer novas relações entre Q e P. São novos vínculos. Daqui você já começa a pegar a ideia do algoritmo. Você faz eles serem preservados no tempo. As equações que aparecem, os multiplicadores, a gente elimina
os respectivos multiplicadores que aparecem aqui, se dá identicamente nulo para o algoritmo. E se aparecer novos vínculos, novamente, a gente faz vamos preservar eles no tempo. Né? Obviamente, esse processo ele termina com um número finito, já que você está trabalhando com sistemas discretos, então a gente tem um número finito de grau de liberdade. Então, você pode ter infinitas relações entre P e P. Então, por exemplo, novamente, supondo essas mesmas condições aqui, só que para Psi2 e Psi3. Até chegar numa etapa K. Onde a preservação deles só vai gerar o máximo. Se K e lambda K. Os vínculos aqui tem 3, então vai terminar uma etapa K. As palavras aqui, né? Não aparece novos vínculos. Palavras, né? Não existe um citar mais um. A gente diz que ele terminou o algoritmo. Ou seja, você me dá lagrangiano, eu com as equações do momento eu consigo definir os vínculos primários, proponho que a preservação dos primários deve ser preservada no tempo, dentro da hipersuperfície, eu vou gerando os vínculos secundários. Todos os esquistos, para mim, são vínculos secundários. Chega uma hora que eu, a partir da Lagrangiana, eu sei tudo e os vínculos que toda a teoria pode ter. Então, nesse momento aqui, a gente tem quase todo o conhecimento da teoria. Mas notem, não necessariamente a gente pode determinar todos os multiplicadores. Pode ser que o algoritmo termine e a gente tenha determinado um subconjunto de todos, mas ainda restam alguns multiplicadores que a gente não tem determinado. Então, o que é interessante a gente definir então uma nova classificação. Rapidinho, no seu H, você determina os multiplicadores com esse específico, 1, 2, exatamente. Um sistema de equações. É um sistema de equações, sabe? Praticamente sim. Mas na Aqui prática. na prática é um sistema de equações algébricos. Relações algébricas do QIP. Esse conjunto aqui é também na vida 1, mas pode ser que nem todos sejam determinados. Tá, esse 1 que você está falando é porque o seu subscrito 1 no lambda significa que vem do primeiro vínculo primário. Exatamente. É só para levantar, né? Não me perder, porque não necessariamente são os mesmos conjuntos. Uma vez que você determina uma vida 1, eu venho aqui e substituir essa multiplicando aqui. Nesse caso aqui, isso aqui seria o quê? Seria o C2 com essa pagamento. E, bom, se dependesse principalmente do tempo também, você tem que colocar a parcela com relação ao tempo. Ou seja, foi como você perguntar, nessa etapa que eu usei essa hamiltoniana, aqui eu utilizo a nova hamiltoniana. Nessa etapa aqui, que eu terminei seria com uma hamiltoniana. E aqui eu escrevi K.
seria uma H menos 1 de 1. Ou seja, em cada passagem que eu fui determinando os multiplicadores, eu fui substituindo o determinante. Novamente, eu fiz as condições isoladas no tempo. Essa é o meu espírito, é uma coisa meio algoritmo mesmo. Só que ele tem fim porque a gente está fazendo isso discreto. Não está contigo dentro do outro conjunto. O lambda 2 pode ser o lambda 2, você obtém o subconjunto do lambda. Mas depois A priori, o lambda 2 está contido no lambda, nos lambdas mesmo, os lambdas n. Mas se ele coincidir com alguns, é um subconjunto desses lambdas n. Mas aqui não faz sentido você determinar o mesmo lambda, né? Quando você fez essa passagem aqui, o teu conjunto ele passa a ser agora por exemplo, o teu H seria a redutora canônica, mais os outros termos aqui que você determinou o lambda. Eu vou trabalhar com isso explicitamente depois. E o conjunto que restou aqui. Só que isso aqui eu uso assim, né? Lambdas determinados. O outro subconjunto que a gente vai levantar, sei lá, agora tem que ser outra linha. Como se, por exemplo, a gente particionasse M em, vamos supor que o lambdão aqui, o lambda 2. Então, o que eu paguei já? Vamos supor que o índice do lambda 1 seja um índice com A. Então, eu estou particionando esse índice em A e M'. O que comparece aqui seria um termo, por exemplo, A. Então, isso aqui são os termos que você determinou. Esse aqui seriam as índices meninas que ainda restam a ser determinados. Então, essa é a ideia. Então, não tem como você, nessa etapa aqui, determinar o mesmo subconjunto, porque você já substituiu eles aqui. Então, nesse momento que a gente já conhece todos os livros da teoria, é interessante definir a seguinte estrutura. Definição. Uma variável dinâmica. De primeira classe. Se você pegar essa variável, calcular o coeficiente dela, assim, todos os vínculos. Isso aqui for um duro na hipersuperfície dos vínculos. Caso contrário,
A mesma vai ser dita de segunda classe. Ou seja, eu pego essa variável com todos os vínculos primários, secundários, se aparecer um vínculo e que isso aqui é diferente, eu vou dizer que era de segunda classe. Ou seja, agora sim eu vou pegar essa estrutura algoritmo de Dirichlet e vou splitar ele, separar cada caso. Vou colocar uma anotação então, aqui para os vínculos. Então, só recordando os φ, que são primários, eles surgem das equações que definem os momentos, os Qs, 2, 3, assim por diante, são secundários. Então, uma vez que eu tenho todos os vínculos, eu posso utilizar essa definição e separar eles entre primário de primeira classe, primário de segunda classe, secundário de primeira classe, secundário de segunda classe. Vamos fazer assim então. Vamos separar então os φ em dois subconjuntos. Só que eu vou continuar com a anotação. Os φ são φs Φj maiúsculo. E os Qs, vou perguntar o nome mesmo. Vai ser o Kia e um Kia maiúsculo, onde esse aqui é de primeira classe, esse aqui é de segunda. Vou fazer o contrário, bem convencional. Esses aqui são de segunda classe, esses são de primeira classe, esses aqui são de primeira classe e esses daqui de segunda classe. Em outras palavras, né? Quando aparecer um índice maiúsculo, é de primeira classe. E quando aparecer um índice minúsculo, é de segunda classe. A confusão de índices aqui, para ficar mais claro o porquê, né? Porque a gente tem a seguinte, posso colocar a seguinte questão para vocês. Né? Vamos supor assim. Qual a classificação? É mais relevante do que outros. Mais relevante. Fisicamente. Essa é a resposta que eu quero perguntar. Eu quero responder para vocês. A resposta é essa aqui. Mas isso só vai ficar claro quando, primeiro, eu discutir
separar o algoritmo de Rietveld para cada um e discutir o princípio da concessão canônica para sistemas vinculados. Que é o que a gente vai fazer agora, por exemplo. Com essa divisão, eu tenho que as minhas equações por uma variável dinâmica elas são dadas em termos de com essa divisão aqui, isso fica J, mais isso aqui eu estou separando os multiplicadores. As palavras. Utilizando a regra do produto, já zerando os vínculos quando estão fora dos cochetes. O que eu vou fazer agora? Vou separar o que eu fiz no algoritmo de Rietveld a cada vínculo. A gente vai mostrar, tentar incluir fisicamente cada um, por exemplo. Primeiro, para os vínculos de. Vamos separar, vamos estudar essa separação. Primeira classe. Primeira classe. Por exemplo, enviar J. Melhor usar um Linux. Vou botar colocar aqui no ratinho. Vou usar FJ. Sendo de primeira classe, se o FJ é de primeira classe, isso aqui é nulo. Então, colocando aqui, vou colocar FJ aqui, isso aqui é automaticamente nulo. Então, só nos sobraria o termo. Vou colocar uma coisa. Esse termo aqui. Esse termo. Isso que fica esse J mais, no caso de ser dependente de questão de qualquer J em relação a T. Por outro vínculo de primeira classe, esquizo. Novamente, por ele ser de primeira classe, quando eu colocar aqui com todos os vínculos,
Esses dois termos aqui se conservam. Então tem que